Apocalipse 8, um olhar sobre as pragas e a ira divina. O capítulo 8 do Apocalipse nos apresenta um momento crucial da narrativa, a abertura do sétimo selo e o início de uma série de pragas que assolarão a terra. É um período de grande angústia e julgamento divino, onde as consequências dos pecados da humanidade se tornam aparentes. A imagem do silêncio, antes que as trombetas soem, há um momento de silêncio no céu. Esse silêncio pode ser interpretado como uma pausa dramática antes da tempestade, um momento de expectativa e apreensão. As 7 trombetas, cada trombeta representa uma praga específica que causará grande destruição e sofrimento. As primeiras pragas descritas no capítulo afetam a natureza, a terra, o mar e as águas doces. Isso simboliza o impacto das ações humanas sobre o meio ambiente e os recursos naturais. O significado das pragas: as pragas não são apenas eventos catastróficos, mas também símbolos com significados mais profundos. Elas representam a ira de Deus contra o pecado e a injustiça, e servem como um chamado a arrependimento. Ao mesmo tempo, elas revelam a fragilidade da criação e a dependência da humanidade de Deus. O que podemos aprender? A importância da natureza: as pragas nos lembram da nossa conexão com o mundo natural e da necessidade de cuidarmos do meio ambiente. A justiça divina: as pragas revelam que Deus é justo e que haverá consequências para o pecado. A necessidade de arrependimento: as pragas são um chamado à mudança de vida e à busca por Deus. A esperança: mesmo em meio à tribulação, há a promessa de um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais sofrimento. Em resumo, o Apocalipse 8 é um capítulo que nos convida à reflexão sobre a nossa relação com Deus e com o mundo ao nosso redor. As pragas descritas são um lembrete da importância de vivermos uma vida justa e compassiva, e de buscarmos a Deus enquanto há tempo. Oração para o estudo de Apocalipse 8. Pai Celestial, com corações humildes e mentes abertas, nos aproximamos de Ti neste momento para buscar Tua sabedoria e discernimento, enquanto nos aprofundamos no mistério do Apocalipse, capítulo 8. Pedimos que o Teu Espírito Santo ilumine nossas mentes, dissipando qualquer névoa de confusão e nos concedendo a capacidade de compreender os símbolos e profecias contidos neste texto sagrado. Concede-nos a graça de enxergar além das palavras e de desvendar os profundos significados espirituais que se escondem por trás das imagens vívidas e dos eventos descritos. Que, ao estudarmos as 7 trombetas e as pragas que se seguem, possamos desenvolver um maior temor reverente por Ti e um profundo apreço pela Tua santidade e justiça. Ajuda-nos a aplicar os ensinamentos deste capítulo à nossa vida cotidiana, fortalecendo nossa fé e aprofundando nosso relacionamento contigo. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, fazemos esta oração. Amém. Apocalipse 8. 1. E, havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. 2. E viu 7 anjos, que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. 3. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. 4. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus. 5. E o anjo tomou o incensário, e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes, e trovões, e relâmpagos e terremotos. 6. E os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocá-las. 7. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte, queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. 8. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. 9. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. 10. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas. 11. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. 12. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse,
e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. 13 E olhei, e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai! 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 Dos que habitam sobre a terra! Por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. O capítulo 8 do livro do Apocalipse é um segmento importante que introduz uma série de eventos catastróficos e simbólicos, representando o juízo divino sobre a terra. Aqui está um estudo versículo por versículo sobre este capítulo. Apocalipse 8h01. E, havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu, por cerca de meia hora. Estudo: a abertura do 7º selo é um momento crucial, que marca a transição para uma nova fase dos juízos de Deus. O silêncio no céu pode simbolizar um tempo de reverência e expectativa antes dos eventos dramáticos que se seguirão. Representa a seriedade do que está por vir. Apocalipse 8h02. E viu 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Estudo: a introdução dos 7 anjos sugere a preparação para a execução dos juízos. As trombetas são instrumentos de anúncio e alerta, indicando que uma nova série de eventos está prestes a ser proclamada. Apocalipse 8h03. E outro anjo veio e se pôs diante do altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para que o oferecesse com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Estudo: o papel do anjo com o incensário destaca a importância das orações dos santos. O incenso simboliza as orações subindo a Deus, mostrando que ele ouve as súplicas de seu povo. Isso sugere que as orações desempenham um papel na execução do juízo. Apocalipse 8h04. E a fumaça do incenso subiu das mãos do anjo, com as orações dos santos, diante de Deus. Estudo: a fumaça representa a aceitação das orações por Deus. Isso enfatiza a conexão entre a intercessão dos crentes e a resposta divina, preparando o cenário para os juízos que se seguem. Apocalipse 8h05. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o lançou à terra, e houve vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Estudo: o ato de lançar o incensário à terra simboliza a manifestação do juízo divino. Apocalipse 8h06. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Estudo: este versículo marca o início da execução dos juízos através das trombetas. A preparação dos anjos indica a iminência dos eventos que afetarão a terra. Apocalipse 8h07. O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve granizo e fogo misturados com sangue, e foram lançados à terra, e foi queimada a terceira parte da terra, e a terceira parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Estudo: o primeiro juízo resulta em destruição maciça da natureza. O granizo e o fogo representam o juízo de Deus sobre a criação, afetando a terra e a vegetação, o que simboliza a severidade do julgamento. Apocalipse 8h08. E o segundo anjo tocou a trombeta, e como que uma grande montanha ardendo em fogo foi lançada ao mar, e a terceira parte do mar se tornou em sangue. Estudo: a grande montanha ardendo sugere uma catástrofe significativa. A poluição do mar e a morte de criaturas marinhas refletem a desolação que o juízo de Deus traz sobre a criação. Apocalipse 8h09. E morreu a terceira parte das criaturas que tinham vida no mar, e a terceira parte das naus foram destruídas. Estudo: este versículo reforça o impacto devastador do juízo, resultando em perda de vida e destruição econômica. Isso ressalta a seriedade das consequências do pecado humano. Apocalipse 8h10. E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terceira parte dos rios e sobre as fontes das águas. Estudo: a grande estrela que cai simboliza um impacto cósmico que afeta as fontes de água. Isso pode representar a corrupção da pureza e a escassez de recursos essenciais para a vida. Apocalipse 8h11. E o nome da estrela se chama Absinto, e a terceira parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa das águas, pois se tornaram amargas.
Estudo: o absinto, que simboliza a amargura, representa a consequência do juízo sobre a água potável. A morte resultante destaca a gravidade e a severidade do juízo divino. Apocalipse 8h12. E o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terceira parte do sol, e a terceira parte da lua, e a terceira parte das estrelas, de maneira que a terceira parte dele se escureceu, e o dia não brilhou por um terço dele, e a noite da mesma forma. Estudo: o escurecimento dos corpos celestes representa a perda da luz e da esperança. Este juízo pode simbolizar a perda da orientação e da clareza espiritual na humanidade. Apocalipse 8h13. E olhei, e ouvi a águia que voava pelo meio do céu, dizendo em alta voz: Ai! Ai! Ai dos que habitam na terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda haviam de tocar. Estudo: a águia anuncia os próximos juízos, enfatizando a gravidade das calamidades que ainda estão por vir. O uso do ai indica uma advertência sobre o sofrimento iminente. Conclusão: o capítulo 8 do Apocalipse apresenta um poderoso e assustador retrato do juízo de Deus sobre a terra. A série de trombetas e os eventos catastróficos que seguem revelam a seriedade do pecado e a necessidade de arrependimento. A intercessão dos santos e a resposta de Deus às suas orações são temas centrais, mostrando a importância da busca por justiça e misericórdia em tempos de crise. Este capítulo convida os leitores a refletirem sobre a fragilidade da vida e a necessidade de um relacionamento correto com Deus. Oração de encerramento para o estudo de Apocalipse 8. Pai Celestial, agradecemos profundamente por esta jornada de estudo através do Apocalipse, capítulo 8. Reconhecemos a profundidade das tuas revelações e a complexidade dos símbolos que nos foram apresentados. Pedimos que tu nos concedas a graça de guardar em nossos corações os ensinamentos que aprendemos hoje. Que possamos aplicar as verdades reveladas em nossas vidas, fortalecendo nossa fé e aprofundando nosso relacionamento contigo. Agradecemos pela esperança que encontramos em tua palavra, mesmo diante das profecias de juízo. Que a certeza de tua soberania e amor eterno nos console e nos anime em meio às incertezas do mundo. Concede-nos a sabedoria para compartilharmos com outros o que aprendemos, sendo instrumentos de tua luz e esperança. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, fazemos esta oração. Amém.